Prosseguindo então, estávamos no artigo 11º, tratando sobre a expiação, o sofrer, a natureza e a gravidade da falta em nós mesmos. Então, se maltratamos, se amarramos alguém numa carruagem e arrastamos essa pessoa por quilômetros até o seu corpo ser estraçalhado e deixar o corpo físico, todas essas circunstâncias que são agravantes estão gravadas em nós. E teremos que passar por essa circunstância. Temos que apagar essa falta em nós mesmos, o qual está designado aqui pela palavra expiação, expiar essas circunstâncias. Então, seguindo para o artigo 12º. Não há regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza, duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Deixa claro para todos nós, não é uma regra absoluta. Fez isso, 3 meses com esse problema. Fez aquilo outro, vai passar por isso, braço cortado, câncer. Não existe uma regra uniforme, porque, como falamos, é um balanço da lei de justiça, amor e caridade. Há um balanço entre essas 3 grandezas. Mas uma coisa é certa, a única lei geral é: toda falta terá punição. Toda transgressão de ação no mal, que é o salário do pecado que estamos estudando, esse salário do pecado ele gera consequências. E as consequências só vamos progredir se reconhecermos esses erros, esses equívocos. E a maneira mais eficiente de reconhecer esses equívocos e nos transformarmos é receber todas as consequências da nossa falta. 13º artigo do Código Penal das Vidas Futuras. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo, ou seja, para terminar os sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, não existe uma regra. Fez isso, vai passar 3 encarnações, 3 existências sofrendo isso. Não, a duração acaba sendo pelo nosso endurecimento do nosso coração. Esse é o problema. E seria sem sentido ter um tempo determinado. Senão aquele que já alcançou aquela depuração continuaria sofrendo, ou pior, aquele que não se melhorou e continua mal, teria o seu tempo de castigo, ou o seu tempo de reconciliação consigo mesmo e com as leis de Deus, minoritário, diminuído. Muito menor do que o momento em que ele desperta para voltar ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia, persistência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Por que a prática do bem anula aquele sofrimento? Porque ele já vai estar praticando o bem, ele já vai estar se consolidando aonde ele deveria estar, aonde Deus quer que cada um esteja na condição de estar praticando o bem ininterruptamente. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente, o de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. O texto prossegue, mas aqui foi reduzido esse artigo para a gente poder trabalhar ele aqui no vídeo. 14º artigo. Dependendo da melhoria do espírito e a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Então, por vezes, muitos irmãos
desencarnados e até mesmo encarnados se sentem numa situação de que se sente como se estivesse numa condição de sofrimento eterno, porque ele não vê um término, não vê um final, porque está ainda naquela situação que o final do sofrimento é externo. O final do sofrimento não está em transformar internamente cada um de nós. Então por isso que ele comenta, dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Por esse motivo. Então esse 14º artigo é muito importante para a gente entender. Não é esse o objetivo. Não existe penas eternas. Então a ideia do próprio inferno, cultuada durante séculos, não faz sentido. Se Deus é Pai de todos, como vai condenar o próprio resultado da criação, a destruição? Ou um sofrimento eterno? Que benefício isso geraria? Então não é esse o objetivo. Não é assim que Deus conduz a lógica de progresso. O progresso é para todos. 15º artigo. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem, ou seja, não perceberem o termo da aprovação. Ou seja, quanto mais inferior são os espíritos, quanto mais todos nós somos inferiores, menos percebemos que a aprovação tem um término. Lá vou eu nascer com fulano de novo. Lá vou eu não conseguir me libertar e ser paciente. Eu só vivo com raiva, eu só vivo zangado. Quando que esse sofrimento vai acabar? Acreditando-a eterna. Como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. Então Kardec coloca a nota para exprimir que não tem duração limitada. Essa palavra eterna aqui, que é a sensação que o espírito tem, que está sofrendo repetidamente os mesmos problemas, parece que não tem duração. A duração não está limitada. Parece que são eternos no sentido de que para o espírito ele não vê onde aquilo vai terminar. Ele fica pensando, lá vou eu reencarnar, vou voltar à carne, vou voltar à experiência humana, e eu não consigo me libertar do egoísmo. Chego lá, acabo sendo egoísta e vou ferir todo mundo que está do meu lado. Chego lá, sou orgulhoso, maltrato todo mundo que está do meu lado. Então é essa a sensação. Como é que eu vou me desvencilhar disso? Se eu me abracei a isso, se eu construir isso no meu mundo íntimo, um edifício gigante, com zilhões de tijolos, 1 milhão de tijolos para um lado de egoísmo, 1 milhão de tijolos do outro lado de orgulho, com um grande cimento do interesse pessoal, fazendo sombra em tudo. Mas vamos ter que desconstruir, com certeza, porque senão vamos ficar somente sofrendo as consequências dos maus atos, somente vivenciando o salário do pecado. Então, chega agora então o artigo mais complexo de todos. Mais complexo, sem comparação. Artigo mais complexo. Até enfatizamos aqui, destacamos, o 16º artigo é o mais complexo. E ele coloca, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, primeiro passo, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então ele vai depois detalhar para todos nós aqui. Kardec elabora um detalhamento muito sutil e para que a gente não tenha uma impressão errada sobre o que significa arrependimento, expiação e reparação. Arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento, expiação e reparação constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, o que é necessário para se apagar uma falta? Quais são as 3 condições necessárias para se apagar a falta e as consequências? Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, o efeito que foi gerado de um mal, somente a reparação pode anulá-la. Do contrário, o perdão
seria uma graça, não uma anulação. Então todos nós cometemos erros e pedimos perdão a Deus. Como que Deus traduz essa ideia dessa solicitação de perdão? Muito simples. Na lei de justiça de Deus. E como funciona essa lei de justiça? Ele está observando o arrependimento sincero daquele coração que não quer mais cometer aquele mesmo erro, mas aquele coração quer transformar aquele erro e apagar aquele erro. Como é que apaga? Ele vai ter que expiar e vai ter que reparar o erro. A expiação, já ficou bem claro que a consequência natural é uma lei natural de Deus, é uma lei de causa e efeito. Então, se dilaceramos o fígado de alguém que levou a pessoa ao desencarne, ou seja, à morte do corpo físico, somos responsáveis por essa destruição daquele fígado, daquele corpo físico, o qual Deus não planejou essa ação. Essa ação foi simplesmente nossa. E nós somos herdeiros dela. Então estamos arrependidos, não queremos mais. Mas automaticamente, pela lei de ação e reação, nós gravamos em nós mesmos o dano no corpo perispiritual, no molde, que será o nosso próximo corpo físico. Nosso fígado está danificado. E o pior ainda, agora chega a pior parte, porque sofrer por sofrer, todos nós teremos que sofrer nossas ações no mal. O pior, o mais complexo é a reparação. Porque a reparação significa restabelecer o equilíbrio de tudo que foi desequilibrado. Então, por vezes, aquele irmão, o qual foi assassinado, ele tinha um lar, ele sustentava um lar, ele tinha uma esposa, uma filha. Imagina se a esposa cometeu suicídio e a filha começou a se prostituir. Se ele não tivesse se ausentado do lar, não haveria essas consequências. Então, a reparação é complexa. Teremos que reestruturar a confiança naquele que cometeu suicídio, teremos que reestruturar o equilíbrio das forças genésicas, das forças ligadas à condição sexual, reequilibrar aquela pessoa que foi para a prostituição. Reparação não é fácil, porque exige do espírito reencarnante a benevolência em ação irrestrita. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Deus está te perdoando. Como é que ele está te perdoando? Ele vai criar situações de constrangimento em que, de certa forma, vamos interagir com essas pessoas, seja nascendo no mesmo lar, seja num convívio qualquer, onde teremos a chance de agir no bem e desconstruir aquela ação no mal. Então, observamos que a lei de Deus, ela é sempre baseada em o que desequilibramos, vamos reequilibrar. Então, se já tivermos constituído em nossas mentes as ferramentas sagradas da benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, aquele sentimento pleno de perdão contínuo, aquele irmão que tem aqueles defeitos está na mesma escola de evolução que eu estou. Essa é a ideia da indulgência mais forte. E perdão das ofensas. Alguém nos ofende, nos maltrata, destrói até mesmo o nosso corpo físico. E nós os perdoamos. Por quê? Porque ele está matriculado nessa mesma escola, onde todo o salário será computado. E o salário do pecado é vivenciar essa morte para o espírito. Que morte é essa? É ficar prisioneiro nesse ciclo de expiação e reparação mal feita. Expiação e reparação mal feita. E não acaba não pagando a falta. E o que gera mais expiação próxima encarnação. Mais sofrimento. Então temos que buscar o reconhecimento pleno, que não adianta só pedir perdão, que isso aí seria uma graça. Deus estaria te tratando com privilégios. E na lei de Deus não existe privilégios. Só existe trabalho. Ama e serve. Está na dúvida? Ama e serve. E nós que buscamos essa anulação do que nós fizemos de equivocado, queremos anular o que foi feito de errado, queremos olhar para aquela pessoa que foi nossa vítima e observar: ei, estou caminhando ao seu lado, na senda de evolução para Deus, em relação a tudo que Deus deseja de todos nós.
Aí sim a anulação plena, que permitiria até o convívio no futuro em total harmonia. Então ele prossegue para todos nós no artigo 17º, o qual continuaremos no próximo vídeo para não alongarmos demais.